Mas algumas poucas coisas tenho contra ti. Algumas poucas coisas tenho contra ti. Porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão. Apocalipse 2,14. O qual ensina ou ensinava a Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios da idolatria e fornicassem. Olha aí, muito bem. Nós vamos falar sobre isso. Nós vamos falar sobre igreja sem doutrina. O que é uma igreja sem doutrina? Talvez a temática que nós iremos abordar aqui hoje, ela é muito importante. Volta lá o texto, só para os irmãos terem uma noção. Mas algumas poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão. Se vocês analisarem, essa igreja ela tinha doutrina, tanto a igreja correta, ortodoxa, a igreja certa, a igreja que tinha fé, a igreja que estava no caminho, ela tinha doutrina. Ela tinha doutrina. Só que também essa expressão, tenho poucas coisas tenho contra ti, lá tinha um grupo dentro da igreja que tinha uma outra doutrina. Por que eu coloquei igreja sem doutrina? Eu poderia ter colocado igreja com doutrina errada, porque você sabe que aí tem a igreja que tem a doutrina correta, e a Bíblia ela deixa bem claro, tens algumas poucas coisas que tenham contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão. Perceba que tinha um grupinho dentro da igreja que estava dentro da igreja pura, que estava seguindo essa visão. Coloca lá o texto grego. Ele agora arrumou a Bíblia grega aí, amém. Que às vezes eu pedi aqui, às vezes eu esqueço a minha, mas ele agora arrumou aí, né? Coloca aí, vê se funciona. É só para nós testar hoje aqui. Vamos ver se vai dar certo agora. Isso, né? Aí você pode observar, você tem ali a expressão ensino de Dachento Balaam e a doutrina de Balaão, né? Observem que Óliga tem lá alguns poucos, você tem o verbo ekeis, tem ekei, alguns ensinando a doutrina de Balaão. Perceba que a palavra tropeço na nossa Bíblia, aparece a palavra tropeço, mas no grego ali aparece escandalon, escandalon. Então é muito importante que ele faz essa menção. Obrigado. A gente vai sempre usar aí e deu certo. Então vocês podem observar o seguinte, volta lá para o texto, ele diz tem alguns poucos. Aí dentro do texto ele está sendo bem enfático, né? Ele diz assim, mais umas poucas coisas tenho contra ti. Tens lá os que seguem a doutrina de Balaão. Então eu estou mostrando que essa igreja, tanto no aspecto positivo, ortodoxo, ela tinha doutrina, mas dentro dela tinha um grupo que estava tendo outra doutrina. Ou seja, uma doutrina diferente. Não era mais a doutrina pura, a doutrina verdadeira. É tão ruim, meus irmãos, quando tem pessoas dentro da igreja que tem a Bíblia, ela ensina, ela fala, mas tem irmãos dentro da igreja que querem ter outra doutrina. Isso é prejudicial demais. Às vezes você pode ter interpretação diferente, mas agora ter outra doutrina é muito errado, Então nós vamos explorar isso aqui hoje. Nós vamos analisar essas questões. Há um perigo muito grande quando a igreja ela tem doutrina errada. E nós vamos começar aqui. Coloca lá na nota. Vamos lá. Nos apontamentos. Primeiramente, nós vamos falar sobre isso aqui. Vai lá. O perigo da falsa doutrina. O perigo da falsa doutrina. A primeira coisa que nós podemos analisar é que eu coloco aí nessa primeira parte, que eu quero partilhar com os irmãos, é que a falsa doutrina, ela é mais perigosa do que a força de um movimento político,
ela é mais perigosa do que qualquer outra coisa, porque a doutrina falsa, ela polui. A doutrina falsa, ela mantém aquela pessoa dentro da igreja e ela acha que está certa com aquela doutrina. Então, a doutrina falsa, ela é muito perigosa. Vocês sabiam que ao longo das perseguições da igreja, desde da morte de Paulo até João, se vocês analisarem esse aspecto histórico, a igreja vai passar por uma onda de perseguição tremenda, mas não teve uma perseguição que esfriasse um crente na fé. Não teve. Os crentes suportaram tudo, porque quanto mais perseguição, mais eles se achegavam a Deus. Quanto mais perseguição, mais eles estavam unidos. Agora, você quer ver o que destrói a igreja, o que estraga a igreja? Falsa doutrina. E o perigo da falsa doutrina, como nós podemos observar aqui, é que a falsa doutrina, meus irmãos, ela entra sorrateiramente no meio da igreja. Essa igreja de Pérgamo, nem a perseguição, nem a prisão ou perseguição iminente conseguiu com que esses crentes negassem o nome de Jesus. Lá tinha um grupo fiel que permanecia firme na palavra do Senhor Jesus. Só que de repente eles vão ser dominados pela influência de alguns cristãos nominais que vêm da influência pagã e que vão entrar no meio da igreja, trazendo a imoralidade lá de fora, trazendo o mundanismo lá de fora para dentro da congregação. E aí isso vai esfriar a vida de muitos, porque a doutrina de Balaão vai entrar dentro da igreja. Então nós temos que ter todo cuidado com a doutrina falsa, porque a doutrina falsa, o crente que tem ela, ele acha que está correto, ele acha que está crente, e essa doutrina falsa, ela te dá um senso de segurança, uma ilusão. E essa doutrina falsa, sabe o que ela faz? Ela cria dentro da igreja um tipo de comportamento que tanto faz. Você acha que está certo, que todos estão errados e que você tem a razão. Então isso é muito perigoso. A doutrina falsa, ela é perigosa. Vamos analisar, começando aqui por esse homem chamado Balaão. Diga comigo, Balaão. Bem forte, vamos lá? Balaão, aqui é um culto de ensino. Se vocês analisarem esse homem Balaão, há muita gente que pergunta, Balaão era crente? Balaão era um homem de Deus? Balaão não era crente, meus irmãos. Assim como Deus vai usar Ciro, assim como Deus usou pessoas não crentes para falar pela boca deles, assim como vai usar a jumenta, Deus também vai usar a Balaão. Balaão era um profeta interesseiro. Ele profetizava de modo místico, maculado com magia, e ele era um profetinha interesseiro, em posição, em dinheiro. Ele era esse profeta. Na verdade, na hora que Balaque vai chamar ele para profetizar, Balaão, ele na verdade, já de imediato ele quis ir, já para ganhar o prêmio dele, uma recompensa maior. Só que Deus proibiu ele naquele momento. Deus, ele tratou de modo diferente. Mas ele não era um homem temente a Deus, ele não era um homem, não, ele tinha os costumes e as crendices. Ele era um homem místico, ele acreditava em tudo. Mas Balaão não era um homem de fé pura, de maneira nenhuma. E isso vai se comprovar pelo seu comportamento. Uma vez eu preguei em uma cidade aí, mostrando que lá em Provérbio a Bíblia diz que aquele que tem temor de Deus não espanca os animais. E Balaão bate na jumenta. Bate. E só para vocês terem uma ideia, ele não consegue ver o anjo, mas a jumenta consegue. Então você tem que ter todo cuidado. O fato de alguém profetizar não quer dizer, ou falar mistérios, não quer dizer que seja espiritual. Não quer dizer que seja um homem de Deus. Balaão não era um homem de Deus. Balaão não era. Se vocês analisarem, esse homem, ele vem de Peor,
E vocês sabem muito bem que lá em Peor o que prevalecia era o culto a Baal Peor. Essa cidade, ela era uma cidade da Mesopotâmia, e ali está essa figura de Balaão com as suas crendices. Então, Balaque chama Balaão para amaldiçoar o povo de Deus. E esse profeta, interessado em dinheiro, ele vai. Mas é nesse momento que Deus usa ele para falar a favor de Israel. É por isso que a Bíblia diz que o próprio Balaão falou: contra esse povo não adianta encantamento, não adianta feitiçaria. Tudo que ele achava que podia fazer não ia adiantar contra o povo de Deus. Entenderam agora? Olha, nem feitiço, nem magia, nem toque de inimigo, de diabo vai conseguir derrotar o povo de Deus. Mas a falsa doutrina vai conseguir. Isso é muito sério. Isso aqui é muito sério. Por isso que você tem que ter todo o cuidado. Então, se vocês analisarem, há alguns questionamentos sobre o nome dele. Alguns falam de devorador, outros dizem Senhor do povo, outros dizem que na verdade apontava para possibilidades. Alguns falam desse sentido do nome de Balaão, que é Balaam, como vocês viram aí, do próprio grego. Então ele era nativo dessa cidade da Mesopotâmia, Petor. E aí vocês podem observar que ele tinha uma crença marcada por muitas crendices, muitas superstições. Era assim que ele acreditava. Se vocês analisarem qual era, pastor Ziel, a doutrina, o que Balaão ensinava, isso é muito interessante. Nós podemos analisar que esse homem, ele foi chamado para amaldiçoar o povo de Deus, não conseguiu, mas depois, à luz de Números 25, primeiro 3, ele vai se tornar um nome, uma figura que vai trazer uma contaminação para o povo de Deus com os seus ensinos. Esse homem aí, meus irmãos, Balaão, ele vai ser alguém que promove um ensino que traz liberdade ou libertinagem no campo da imoralidade e também no campo da idolatria. Balaão, como ele não tinha princípios verdadeiros, ele vai ser um homem que vai trazer essa liberdade, esse ensino no campo da idolatria, no campo da imoralidade, com toda a liberdade, segundo o estilo do mundo. Segundo o estilo do mundo. Há homens perigosos que assumem esse altar, há mulheres perigosas que assumem essa plataforma, trazendo ensinos que não condizem com a palavra de Deus. É por isso que nós temos que ter todo o cuidado. Não basta apenas dizer que é crente, não basta apenas dizer que tem uma boa mensagem. Eu tenho que ver o histórico dessa pessoa. Isso aqui é muito interessante. Por quê? Porque Balaão, ele vai ser um ensinador sutil, que vai ensinar com a sua liberdade o povo a ser totalmente voluptuosos, a serem libertinos, a serem imorais, conforme o padrão do mundo. Há muitos homens imorais, há muitos homens sem temor de Deus, que ensinam descaradamente coisas que ferem a palavra do Senhor. Pode colocar aí na tela? 1 Coríntios 6,12. Deixa eu dizer uma coisa aqui para vocês. Vamos lá, coloque aí. Leia aí, por favor. Todas as coisas me são lícitas, Isso. mas nem todas as coisas convêm. Sim. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Estão vendo? Todas as coisas me são lícitas. Ou seja, todas as coisas podem ser proveitosas. Todas as coisas. Mas a questão não é saber se aquilo ali é livre para mim. É saber que contribuição aquilo ali tem para a minha vida espiritual. Há muitos homens, olha, há teólogos que hoje aprovam casamento contrário à Bíblia. Teólogos. Há homens que estão usando o púlpito que defendem o sexo antes do casamento. Ou seja, defendem a prostituição. Só para vocês terem uma ideia, há pregadores ensinando que qualquer pessoa pode cantar música mundana, que qualquer pessoa pode beber cachaça. E eu já vejo diferente.
eu vejo pessoas da própria área da medicina mostrando o perigo que um gole pode trazer. Há um livro, A Medida de um Homem de Deus, ele mostra nos Estados Unidos que todas as pessoas, todas que se tornaram alcoólatras, não começaram com uma garrafa, começaram com uma dose. Então é muito sério isso aqui, porque às vezes, em nome da minha liberdade, em nome da minha crença superior aos demais, eu quero me achar o tal, eu quero me achar importante, eu quero me achar poderoso, e eu me arrisco a dizer: isso aqui não é pecado, isso aqui não tem nada a ver, isso aqui é desse jeito. Agora Paulo, ele diz assim: todas as coisas me são, porque você tem o direito de fazer o que você quiser, de comer o que você quiser, mas também você tem o direito de avaliar se aquilo ali contribui ou não para a sua vida espiritual. Esse filme aqui, ele vai me contribuir no que para a minha vida espiritual? Essa bebida, é claro que nós sabemos que o sacrifício expiatório de Cristo não envolve isso, mas também a minha vida espiritual, ela tem um comportamento de avaliar aquilo que é bom e aquilo que não é. O apóstolo São Paulo diz: o reino de Deus não é nem comida e nem bebida. Mas também o que vai entrar em mim não me salva, mas o que eu visto, o que eu como, porque a Bíblia diz em 1 Coríntios 10:31, quer comais, ou bebais, ou façais qualquer outra, faça para quem? Então agora tudo que antes eu vivia do meu jeito, da minha maneira, eu agora sei que eu tenho um novo princípio de vida. Entenderam agora como é as coisas? Então eu não posso dizer que, olha, eu faço o que eu quero. Não, Jesus diz assim: quem crê em mim, como diz as Escrituras. Então eu não vou usar de liberdade para pecar. A minha liberdade não é para pecar. A minha liberdade é para fazer aquilo que contribui para a glória de Deus. E esse Balaão, ele vai ser um profeta mentiroso, enganador, e que vai trazer uma liberdade. Qual é a liberdade dele? Para o campo da imoralidade, para o campo da idolatria, para o campo da prostituição. Volte lá na tela. Isso era o que ele ensinava. Às vezes a moça: não, isso aí é conversa do pastor. O pastor é porque é um bobo, o pastor é um tolo, é desatualizado. É nada, às vezes o pastor é mais atualizado do que tu. Mais atualizado do que tu. Agora, o negócio é que tu quer pecar, tu quer ser ruim. Não é assim? O negócio é que tu quer ser ruim. Me diga o que é que tem de novo no mundo. A carne é a mesma, o pecado é o mesmo. Jesus mesmo disse: assim como foi nos dias, não mudou nada. Mudou nada. Agora, há muitos em troca da liberdade. Eu vou dizer a verdade aqui para vocês, todinho. Eu vou dizer lá, o que eu gosto é de dizer a verdade. Tem irmão que é da Assembleia de Deus. Aí ele começa, ele quer a liberdade e a libertinagem. É assim ou não é? Aí ela começa, pronto. Aí ela... É porque é o seguinte, irmão, tem liberdade que não é para pecar. Eu me lembro que eu li isso no livro do pastor José Apolônio, irmão do pastor Antônio Gilberto. Ele disse: eu vou explicar o que é liberdade. E eu achei bonita a metáfora dele. Ele diz: quando você tem um cão que é muito cheio de raiva, você quando leva ele, que é valente, você quando leva ele, você tem que levar ele para passear como? Amordaçado, você tem que levar na coleira. Para onde ele vai, você... Agora, quanto mais você vai acostumando ele, aí você dá uma pequena liberdade. E aí você até conversa: ó, não morda ninguém, não é assim? Aí solta ele no pátio. Aí o dono fica sentado no banco e o cachorro fica fazendo o quê? Ele está liberto? Ele está liberto, mas ele sabe que ele tem o quê? Ele tem limite, ele sabe que ele tem um senhor dele. Assim ele explicou o que é liberdade. Ou seja, Jesus sabe da nossa natureza ré que não presta. Primeiro ele botou a coleira em nós. Não é assim? Que é o Espírito Santo. Porque tem irmão que pensa que a gente vive sem lei. Romanos 8:2. A lei do Espírito de vida em Cristo Jesus te livrou da lei, do pecado e da morte.
Aí o Espírito Santo te dá liberdade, mas não é para tu ser ruim, não. É para tu seres santo. A liberdade que o Espírito Santo te dá não é para tu beber cachaça. Não é para tu seres sem vergonha. A liberdade que ele te dá é para tu ser crente. Pronto, aí às vezes a gente passa por uma pessoa. Ontem mesmo eu estava fazendo caminhada de um homem com um cachorrão. Eu disse, vai que aquele bicho venha para cá. Mas ele está livre, mas ele está perto do seu dono. Quem sabe que tem Jesus que é o dono, e sabe que o diabo não vem mais para a natureza, para dominar, o Espírito sufoca, e a tua liberdade é para a glória de Deus. A tua liberdade nunca é para pecar. Não é assim? Ah, irmão, eu sou da Assembleia de Deus. Aí eu começo, vou já falar daqui a pouco sobre doutrina e costume. Aí eu começo, não, é porque ela está me prendendo. A Assembleia de Deus não te prende, não. Não te prende, não. Quem está te prendendo é porque tu não se converteu ainda, e os desejos velhos estão dentro de tu se queimando. É assim? Aí tu quer ser ruim. Tem irmão que entrou para a igreja, mas Jesus não transformou ele ainda. Aí ele fica aqui dentro da igreja, mas está aflorando. Tem hora que o vulcão dentro dele quer explodir. Aí sai tudo que é lavra, queimando tudo. É por isso que a Bíblia diz, enchei-vos do Espírito. Está lá em Gálatas 5,16. Coloca aí, olha em Gálatas 5,16. Olha o que é que a Bíblia diz. Coloca aí na tela. Como é que diz? Digo, porém, hein? andai em espírito, sim, e não cumprireis a concupiscência da carne. A carne velha, que é o desejo descontrolado, está dentro de nós. A tua carne não dá brecha para ela, que qualquer coisinha o fogo acende. Homem casado não fica com lenga-lenga com mulher que o fogo acende. Tu pode ser crente, tu pode ser de oração. Mulher casada também do mesmo jeito. É assim. Não tem esse negócio não. Mas é porque carne é carne. Os jovens têm esse negócio. É porque o pastor não me entende. Carne é carne. Se você buscar para servir a Deus como José, que lá no Egito ele foi crente, como os outros, você vai ser crente. Agora, se não se encher do Espírito Santo, então não adianta. Então você pode perceber aqui que esse profeta Balaão era liberal. E esse profeta liberal é que ele vem com todo tipo de imoralidade. Eu vou já falar do crente velho liberal daqui a pouco. Bota lá, Jorge. E a igreja está cheia de crente velho liberal e de pastor liberal também. Então, os irmãos já sabem o que ele ensinava. Expliquei por aqui. A importância da reprovação. Ora, esse homem, ele vai ensinar a imoralidade, ele vai ensinar como Israel pode pecar na idolatria, ok? Ele vai ensinar isso. E aí você pode observar a importância da reprovação. Era necessário se fazer reprovação para que os outros não fossem o quê? Contaminados. A voz do pastor aqui na igreja é pregar a palavra para que você seja despertado, alertado e não seja contaminado. Tem irmão que diz, pastor é duro. Não sou nada de duro. É a Bíblia, a buzina de Deus, tocando para tu não seres contaminado, se tu quiseres ir para o céu. Toda vez que você vai comprar uma potaça, o que tem logo na lata? Tem o quê? Tem uma caveira. Quando você vai dirigindo um carro que tem algo inflamável, o que tem lá? Quando não tem a caveira, tem o nome inflamável. Mantenha a distância. É assim. Tem irmão que diz, por que o pastor prega isso? Para tu não se contaminar. Pronto, até quando você vai comprar um produto hoje, é lei. Aí se tu tem problema de alergia, né? Assim, tem problema, não pode beber leite. A intolerância, aí na mesma hora, não beba isso. E você tem cuidado com tudo nessa vida material. E por que tu não tem cuidado na tua vida espiritual? É ou não é? É cuidar da irmã, tem um medo de ficar velha. É exercício toda hora. É colagem, é puxando a cara, é pilates, né? Assim, é desse jeito. Aí tem delas que estão lutando pela vida. Lutando, e aí a gente olha, ei rapaz, tá nova, mas tá velha.
né? Mas ela está todo o tempo ali, é um medo de ficar velha, é um medo de morrer. E aí pronto, tem delas, meus irmãos, que já amanhece o dia que o marido não pode ver, ela não deixa o marido ver ela. Primeiro ela dorme com um negócio na cara, aí quando ela acorda ela já vai logo para o banheiro, porque se tirar o pó, se tirar a maquiagem, só Jesus. Aí só Jesus na causa. Aí é desse jeito, tudo para essa vida. Olha, eles trabalham tudo para essa. E por que tu não tem esse cuidado com a tua vida espiritual? Vai no médico, aí tu com medo de morrer, ele passa a dieta, passa tudo, e tu é um cuidado. E a dieta espiritual tu não faz. Rapaz, eu gosto da Bíblia. É porque eu gosto da Bíblia mesmo. Aí ele ali, a importância da reprovação. O pastor, ele tem que estar na igreja sempre alertando os crentes e alertando a todos. É crente, é irmão, é irmã, para sair daquilo que não presta. Rapaz, eu fico pensando como é que um homem que diz que é homem de Deus, aí a moça, olha irmão, você nunca vê uma moça na igreja chegar a dizer assim: e pastor Zé, o que eu faço para mim ser mais santa? Não, você já viu isso? Onde é que você já viu um jovem? Pastor, eu queria saber o que eu faço para me ler minha Bíblia dentro de 2 meses. Você não vê. Agora você vê. É o seguinte, é porque a igreja ela tem isso, a igreja escraviza, é muita religiosidade, não é assim? É muita religiosidade, é muito sistema. Aí lá fora tem todo tipo de sistema, ele não reclama. Para entrar na universidade tem um vestibular, tem que fazer prova pesada. Para ir para a OAB tem que fazer pesado. E ele nunca diz assim: isso aqui é abusado, eu não vou fazer não. Para lá ele não quer reclamar. E por que aqui reclama? Negócio pesado. Tá aí, jovens. Porque tem uns jovens também: eu não me dou com a Assembleia de Deus o estilo. Tu não dá é porque tu não está crente. Porque crente que é crente, irmão, não é sistema que cria crença, não é ambiente que cria crença. O que cria crença é a nova vida em Cristo Jesus, o Filho de Deus. É desse jeito. Pode ter louvor. Aí como era que os crentes antigamente eram crentes? E no século XVII, por que grandes jovens se levantaram pregando, se não tinha esses estilos que tem hoje? Hein, mocidade? Porque é o seguinte, a Assembleia de Deus ela é parada. Não, eles querem que eu bote jogo de luz. Tipo boate. Tem igreja que a gente vai agora, mas é tipo boate. Boate purazinha. Pum, 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 pum. E aí pronto, chega eu fico ruim. Lá no Neemias eu disse: tira isso de mim, irmão. Chega meus olhos fica cego. Aquelas luzes velhas piscando. Irmão, igreja não é isso não, irmão. Igreja não depende dessas coisas. Igreja é o crente que recebe a alegria em Cristo Jesus. Ele pode viver no mato, ele pode viver na cidade. Igreja é Cristo em nós, esperança da glória. Agora quando não tem Jesus, aí é filho do fulano de tal, da irmã fulana, tradição religiosa. Aí pronto, só vai se tiver o hino tal, só vai se tiver o batuque tal. É assim. Igreja com capoeira dentro de igreja. Meu Deus do céu. Hein? Arraial. Karatê dentro de igreja. É para manter os jovens. Depois vem nessa. Vamos aprender karatê para te pegar. Hein? Sim. Tá assim hoje, está desse jeito, para manter o povo, para manter as pessoas. Olha, irmão, se for para manter você aqui com o negócio de jogo de luz, para mim te manter aqui com jogo de luz, pintar a parede, pois tu vai morrer. Que a luz vai ser essa bem aqui todo o tempo. É só essa daqui. E aí pronto, o som vai ser desse jeito aqui. Os púlpitos vai ser desse jeito aqui. Tem irmão que diz: tem que mudar o sistema para atualizar. Atualizar pecado é pecado, irmão. O que te atualiza é você nascer de novo e ser nova criatura. É assim, não existe essa não. É desse jeito. Irmão, eu leio tudo, eu vou para todo lugar, eu vejo tudinho as mesmas coisinhas. É a mesma coisinha. Agora quem é crente em Jesus é feliz. A felicidade não está no sistema que a igreja monta, no programa que a igreja tem. A felicidade está no Cristo que reina dentro de você. É desse jeito. Mas se você quiser, é assim. Se não,
Pode largar de mão. Agora, o pastor tem que estar sempre não é reprovando as pessoas, é reprovando o pecado. Olhe para cá, porque tem pastor que ele fica reprovando as pessoas, é atacando pessoas. Ele tem que reprovar o pecado. Coloca aí 1 Coríntios 5, 6, 7. Rapidinho, veja, já vai dar 9 horas, agora que eu comecei. Vai. Não é boa a vossa vanglória. Ai, não é bom. Os Não crentes, se- velho, tudo orgulhoso lá em Corinto, cheio de coisinha, de fuxico, de contenda. Irmãs que tinham dom, tudo arrogante, profetizando, mas tudo da língua grande. Aí Paulo diz, essa besteira de vocês não é boa, vai. Não sabeis que um pouco de fermento faz levedar toda a massa? Aí a gente tem que cortar, porque um crente ruim perto de um santo vai envenenando. O que tu acha do que o pastor está dizendo? Diz logo, sai daqui, serpente. Sai daqui, serpente, eu estou te entendendo o mistério. Não é assim? É assim. Agora eu vi uma irmã contando uma coisa bonita, achei bonita ela contando. Ela disse que uma pessoa chegou, um homem, ela é solteira e ela bem de vida. Aí ela disse que o homem chegou, até um obreiro. Ai, irmã, como eu fico pensando, você é uma mulher nova, os homens não botam em você não. Ela disse, meu Deus, o que um homem desse quer dizer isso para mim? É assim, tem gente que é desse jeito. Irmão, tem homem que anda fugindo do pecado e tem outro que está chamando o pecado. Então, muito cuidado. Aí você senta perto, o que tu achou da programação aí do pastor? Aí, não. O quê? Hein? O quê? Eu sei qual é o espírito velho que está aqui. Ó, se tu ficar conversando aqui, eu vou mudar de lugar. É assim. Irmão, o que você achou da camisa que o pastor botou? Isso é espírito de Satanás. Porque quem não quer ajudar, se cale. Não é assim? Eu sou assim, irmão. Eu estou em reunião, estou num lugar, se eu vejo que eu não concordo com aquilo ali, eu me calo. Pronto, eu levo para casa. Quando eu chego em casa, eu meto a língua para minha esposa. Rapaz, eu fulano de tal. E foi. Mas é só lá, pronto, né? Aí o cachorro fica olhando, o marshmallow fica olhando para mim, e a outra agora tem a outra. Aí eu fico só olhando, depois estou avisando para vocês. Mas não andar em rua, não ir para WhatsApp, para internet, para Instagram. Olha, eu acho... Não, o pau tem que quebrar entre nós dois aqui. Se tiver roupa suja, onde é que nós temos que lavar? É aqui. Agora, o dever do pastor é reprovar, dizer, irmão, cale sua boca, irmã. Não, ele tem que chamar o seguinte, olha, isso aqui é pecado, A Bíblia diz, me veja bem aí, vê aí, se eu não me foge da memória, é Êxodo 21, vê se é, rapidinho, capítulo 21. Eu gosto da Bíblia, porque tudo que eu falo é na Bíblia. Vai, é o primeiro, vai. É o 21, deixa eu ver aqui. Vê o 22. Rapaz, eu estava me lembrando aqui agora ainda desse capítulo. Não é isso. Mas eu vou me lembrando aqui. Então é o seguinte, a Bíblia diz claramente que não é de maneira nenhuma para espalhar contenda entre os irmãos. E aí a Bíblia diz que um pouquinho do quê? Do fermento faz o quê? Leveda toda a massa. Por exemplo, se eu escuto uma conversa do pastor Carlos, aí eu sento perto do outro pastor e começo a falar, mas agora eu ouvi o pastor Carlos, ali eu já estou envenenando uma pessoa, e a outra pessoa já vai envenenar outra pessoa. Amanhã, quando chegar, ele está triste, que eu estou espalhando o quê? Veneno. É assim. Mas é ruim. Vamos voltar para lá, Jorge. Então é dever do pastor reprovar, ensinar. Aí tu bota o 7. Eu vou correr aqui agora para não encerrar. Bota o 7, verso 7, coloca aí. Mas hoje está devagar. Vai. Purificai-vos, pois, do fermento velho. Olha aí, fermento velho. Para que sejais uma que nova tem crente massa. que diz assim, mas esse é meu sistema, fermento velho. É meu temperamento, fermento velho. Tu não é nova massa. Nova massa é que Jesus pisa nela, quebra ela, amassa ela. Aí é assim, aí quando tu vem para cá, tu não é mais, não, aqui não, irmão, eu sou mais disso, não. É desse jeito, sou mais disso, não. Jesus entrou em mim, é coisa boa. Vai, como é que diz? Para que sejais uma nova massa. Nova massa. Assim como estáis sem fermento. Aí. Porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Pronto, então tá aí. E aí vamos analisar o que é a doutrina. Coloca lá, o que é a doutrina? A Bíblia diz que lá tinha uns que estavam ensinando a doutrina de quem? De Balaão.
se vocês analisarem didache no grego, a doutrina é aquilo que é ensinado. É o ensino a respeito de alguma coisa, é a instrução nas assembleias dos cristãos. É fazer uso de um discurso com o propósito de ensinar. Vocês sabiam que todos os nossos cultos deveriam ser assim, de ensino, de instrução? Porque o que salva a tua vida é o ensino. O que te dá crescimento espiritual é o ensino. É por isso que cada culto desse, vocês deveriam vir com a canetinha de vocês, com a Bíblia de vocês, anotando. Aquela cantora, a que estava cantando sexta-feira, como é o nome dela? A Sara Farias. Eu observo tudo. O pastor Elias Torralbo pregando, e aí ele explicando dos querubins, e ela na mesma hora abriu aqui a Bíblia. Na hora que ele começou a pregar, ela abriu a Bíblia e ela começou a anotar. Eu vi ela anotando os pontos tudinho. Aí ele falava uma coisa, ela botava, olha isso aqui, e eu observando. É assim que crente faz. Anotando. Tem irmão que não liga para nada, tem outros que acham que já sabe. E eu achei muito interessante aquilo ali nela. Rapaz, eu achei vantagem. Que ela é a mulher que anda para todo lado, vê pregador todo dia. E ela anotando tudinho, olha. É desse jeito. Rapaz, mas eu acho vantagem. Então, prestem bem atenção. Doutrina é ensino, é instrução. Vamos lá, Jorge. E eu vou parar nesse aqui, porque é muita coisa. Depois nós vamos encerrar essa parte aqui. Vai, passa aí esse último aí. A diferença entre doutrina e costume. Vamos lá. O que acontece? A Bíblia diz claramente que lá tinha os que ensinavam a doutrina de Balaão. A doutrina de Balaão não era uma doutrina correta, era uma doutrina, mas não era doutrina correta. Ouçam bem isso. Há muitos que ensinam doutrinas da Bíblia, mas não são doutrinas corretas. Como é isso, pastor Aziel? Por exemplo, cada igreja às vezes interpreta a Bíblia, como eu falei agora há pouco. Tem umas que tem uma doutrina, mas é doutrina errada, por causa de uma interpretação errada. Tem uns que adicionam, tem outros que subtraem, tem outros que interpretam errado. Então tem doutrina da Bíblia que é doutrina errada. Muitos judeus pegaram a doutrina do Velho Testamento e interpretaram errado. Isso está claro na palavra de Deus. Muitos fizeram isso. Coloca bem aí, Mateus 15:9. Só essa, para a gente concluir aqui. Depois eu vou concluir esse estudo. Vai lá. Como é que diz? Mas em vão me adoram. Olha aí. Ensinando doutrinas que são preceito dos homens. E aí você deve prestar atenção. O que é uma doutrina, pastor? Deixa eu dar um exemplo aqui para vocês. Justificação, a doutrina da justificação. Não é apenas um versículo que cria a doutrina. É todo um contexto bíblico e um assunto bíblico que forma aquela doutrina. Não é apenas um versículo. É por isso que você não pode pegar um versículo isolado e colocar para a sua fé. Um versículo isolado não cria doutrina. A doutrina traz a adoração, a doutrina traz a pregação, a doutrina traz a espiritualidade da igreja. A doutrina, meus irmãos, é como um código penal. Você não vai pegar apenas um ponto do código penal para resolver uma situação. Tem toda uma estrutura, assim é a Bíblia. Você não pode pegar um versículo aqui isolado e aí dizer assim, olha, não, acabou bem aqui, está certo. Não, você tem que saber que a Bíblia, ela fala daquele assunto por inteiro. Então, você precisa analisar que a doutrina, ela tem que ser essa doutrina conforme a Bíblia. Só que eu posso pegar a Bíblia e criar a minha doutrina. Jesus disse que os judeus estavam ensinando o quê? Doutrina de quem? Dos homens. A doutrina de Deus, a doutrina da Bíblia e a doutrina do próprio pastor. Às vezes tem pastor que ele cria a doutrina dele. Tem irmã que ela cria a doutrina dela. Não é da Bíblia. É por isso que lá, seja quem for, seja o pregador que for, você não pode logo ouvir ele dizer, esse aí é homem de Deus. Você tem que conferir tudo que ele prega para saber se está de acordo com a Bíblia. Escute aqui, igreja, escute aqui, meus irmãos. Até o pastor Aziel. Nunca creia num homem de Deus só porque ele está pregando aqui. Você tem que saber, ler a Bíblia e saber se aquilo que ele está pregando é a verdade de Deus. Porque às vezes você pode estar pregando e a pessoa não está entendendo ou tendo outra doutrina. E Jesus falou isso aqui.
Então, é muito interessante que a gente entenda que a doutrina, ela é um ensino verdadeiro da palavra de Deus. Então você tem que analisar isso. E a doutrina aqui, meus queridos irmãos, eu coloquei aqui duas coisas. Ela é o conjunto de ensinamento religioso, e aí você tem essa análise bíblica. Agora, vamos analisar. Qual é a diferença, pastor, entre doutrina e costume? A doutrina está na Bíblia, ela não muda. Ela é aquilo que está aqui. Pecado é pecado, santidade é santidade, justificação é pela fé, o amor tem que estar em todo lugar. Isso é doutrina. Isso é doutrina. Costume é um hábito. Tem 3 definições para costume. Digam comigo: hábito, bem forte, hábito. Diga bem forte: hábito, maneira de pensar e moda. Quais são as 3 coisas? Hábito, maneira de pensar e moda. Por exemplo, toda tardinha eu faço caminhada. Regularmente. Isso é o quê? É um hábito, é um costume que é um hábito. Você pode fazer hoje, mas aí você faz um ano, mas amanhã você deixa de fazer. É um costume. Costume no campo da ideologia, do pensamento. Lá vai. Esse jornal, a vida dele é bater dessa forma. Salim está falando da ideia, da ideologia, da natureza daquele jornal. Quando você compra ele, você já sabe que ele é assim. Isso é no campo do pensar. E aí vem o costume como moda. Olha, só para vocês terem uma ideia. Hoje, quem é que vê um crente de calça aqui de tergal? Cadê? E por que tu usa calça jeans? Grossa. Isso é moda, não é doutrina, é moda. Às vezes eu confundo doutrina com costumes. Aí tem irmão que diz assim: a Bíblia ela fala dos bons costumes. Sim, os bons costumes é aquilo que está à luz da palavra de Deus. Então eu tenho que separar isso. Antigamente os irmãos vinham para a igreja, ficava o porteiro, e aí quando o irmão entrava, ele tirava o chapéu e dava para o porteiro. Até crente usava. Onde é que você vê os crentes usando chapéu? É moda. As irmãs, quando surgiu aquele que as irmãs usavam, parecia o Robocop, obreiro, não é assim? Que as irmãs entravam na igreja, que entrava tipo um general, não era assim? Várias irmãs aqui usaram. Por que tu não usa mais? Hein? Porque saiu da moda, mas tinha pastor que pregava contra, sim ou não? É isso que eu quero dizer. Aí onde é que você lê na Bíblia? Não use obreiro. Aí é isso que eu estou falando para os senhores. Eu tenho que pregar contra o pecado, eu tenho que pregar contra as coisas erradas, fermento velho. Se você lê na Bíblia, a Bíblia fala contra fuxico, a Bíblia fala contra língua grande, a Bíblia fala contra entrar nos negócios alheios. Fala, isso mudou? Não, porque fuxico todo o tempo é fuxico. Agora hoje pode ter essa calça aqui, e aí amanhã pode surgir outra calça. Agora, eu que sou cristão, que tenho um temor de Deus, eu vou saber se aquela roupa que eu estou usando, eu vou me sentir bem com ela, e se ela glorifica a Deus no meu corpo. Entenderam agora? É você mesmo. A irmã é casada, ela vai saber que tipo de roupa ela vai usar, porque ela quer glorificar a Deus com tudo que ela tem e o que ela é. Quando você lê 1 Pedro 1, 15, 16, a Bíblia diz: sede santo em toda a vossa maneira de viver. Ou seja, eu que sou santo, que sou crente, eu tenho que saber, não é o pastor não, é você mesmo. Você tem que saber aquilo que glorifica a Deus. Isso aqui que eu vou comprar vai glorificar a Deus na minha vida? Isso aqui que eu vou usar glorifica a Deus? Isso aqui que eu estou fazendo exalta o nome do Senhor? Então pense você mesmo. Será se eu fuxicar, eu glorifico? Tu já sabe que não glorifica, porque está na Bíblia. Irmão, tem coisa errada no nosso meio. É coisa errada. Que é tanta coisa, que aí as pessoas, pronto. Por isso que Jesus diz, tem muitos que engolem o mosquito, com o mosquito, e engole o quê?
um camelo. Então, muito cuidado, eu vou ficar por aqui, volta lá, Jorge. Eu vou ficar por aqui, que você tem que saber o que é essa doutrina. E aí você me pergunta, pastor Ziel, cadê? Vem aí, não me ficar no 7, mas depois tu guarda para me lembrar lá. Pastor Ziel, e o que é a doutrina pura? Agora eu vou falar o que é doutrina pura. Coloque aí na tela. João 7,17. Vamos lá. Se alguém quiser fazer a vontade dele, Sim. pela mesma doutrina conhecerá se ela é de Deus, ou se eu falo de mim mesmo. O que vocês entenderam aí, irmão? Para finalizar nesse versículo bem aqui. O que vocês entenderam que Jesus disse aí? O que vocês entenderam? Vamos lá. O que vocês entenderam? Se alguém quiser fazer a vontade dele, a vontade de Deus, pela mesma doutrina, conhecerá se ela é de Deus ou se eu falo de mim. O que vocês entenderam aí? Hã? Discernimento? É simples. Jesus diz assim: vocês querem saber se eu sou de Deus? Procurem analisar o que eu estou falando e ver se lá atrás toda a Bíblia não vem falando o que eu estou dizendo. Vocês entenderam agora? Pastor Zé, o que é a doutrina pura? A doutrina pura é que se você está pregando algo e se alguém analisar do Gênesis ao Apocalipse, tudo está de acordo com o que você está falando. Isso é doutrina pura. Jesus disse assim: analisem o que eu estou pregando, vejam o que eu estou dizendo, e se aquilo que está na lei, na palavra, se eu estou falando corretamente, porque eu não falo de mim mesmo. Olha, um pastor que não quer entrar em confusão, um irmão que quer pregar e não quer entrar em bagaceira, prega a Bíblia todinha como ela é. Não invente não. Sabe qual é o maior problema nosso? É que a gente quer inventar conjecturas, a gente quer inventar opiniões que a Bíblia não está dizendo. Pastor Zé, porque eu tenho vergonha que meu cabelo está branco. O que o senhor acha de eu meter uma tintazinha? Aí é você mesmo, irmã. Não é assim? É você mesmo que decide, é a irmã. Você mesmo tem que fazer a sua avaliação. A Bíblia diz que quem é espiritual discerne. É mesmo, pastor Zé. É. Porque tem irmão que ele é o seguinte: ele quer usar, mas a consciência dele está falando, mas ele quer uma legalização da minha parte. Eu conheço todinho. Eu não sou menino. Ele sabe que está. Então, olha, se o pastor, o dirigente, a irmã não quiser ficar queimada quando for dar uma palavra, não inventa coisa não, prega só o que está na Bíblia. E tudo que Jesus disse, vão lá atrás e confira se tudo que eu estou dizendo não está de acordo com a Bíblia. Aí tu está fora de questão. Agora, se você ficar, eu acho, queridos, na minha conjectura, não vá nessa que tu te queima. Olha, irmão, a Bíblia diz assim, não é desse jeito? Está escrito no versículo tal. Pronto, não vá mais do que isso aí. Não fique cavando não, que tu vai entrar na lama. Vá só até aí. Aí pronto. Aí a Bíblia diz assim: vede prudentemente como andai, não como nércios, e nem como aqueles que praticam a obra das trevas. Será se eu estou andando como nércio? Será se eu estou... A irmã, pronto, a irmã botou uma roupa, aí você viu que ficou colada demais. Meu Jesus, não. Eu vou entrar na igreja desse jeito aqui, eu estou que nem a Jezabel. Não, vou tirar, porque você mesmo é que tem que se avaliar. Está lá em 2 Coríntios 12, Paulo diz assim: examinai a vós mesmos. Irmão, quem tem doutrina na vida, não precisa pastor estar cobrando não. O pastor só alerta. Eu sou desse jeito, irmão, pronto. Aqui mesmo na igreja tem irmã que ela vem para cá, aí ela sabe como é as coisas, aí quando dá fé os peitos estão tudo lá de fora. Tudinho a véia. O pessoal não estão ligando quase nem para dar nova. Aí as velhas que estão... A pessoa tem que ver as coisas. Não é assim? Aí as pessoas têm que ver aqui. Tem irmã que ela quer. Não, isso aqui glorifica a Deus? Eu não vou usar se não glorifica a Deus. Eu não vou, pronto, eu sou desse jeito. Tem coisa que eu coloco lá. Olha, irmão, pode passar tudo. Na televisão pode passar tudo, pode passar. Na hora que bate uma coisa, meu espírito diz: não, isso aí não é para você. Não é assim? Eu estou aqui no WhatsApp, mexendo, olhando. Aí quando dá fé, a voz diz: isso não é para você. Eu sou Jesus, não é mesmo? Oh meu Deus do céu, meu Pai. Oh meu Pai querido, me abençoa, me perdoa, Jesus. É assim.
Agora, quando tu é liberal, rei, que a crença está longe, manda mais. Manda aquele negócio para mim. Aí é assim. Agora, quando é crente, não. Na hora que tu vê, o Espírito Santo já coloca nojo em ti. Rapaz. Não é assim, irmão? A irmã que é crente, na hora que um cabra velho bota um negócio para ela na mensagem: oi, ela diz: ei, quem é você? Sai, Satanás. É assim, desliga, já bloqueia logo. Agora, quando ele é carnal, velho, quem é? É assim: eu sou teu ex-namorado de 1900 e tanto. Ai, como é que tá? Aí começa. Aí o diabo entra na tua vida e te acaba todinha. Que é assim que ele faz. Então, doutrina pura, pregue ela, não invente não. Pregue só a Bíblia. Hoje tem muitos homens se queimando, aí depois fica: gente, vocês estão me atacando na internet. Prega só isso aqui. Não é assim? Prega só ela, que ninguém vai te atacar. Pode atacar porque tu está pregando a verdade. Agora, com o negócio de conjectura, eu estava lendo isso aqui, eu acho. Olha, eu vou dizer para você, eu estava pensando. Não vai pensar não. Vai pela lei. A Bíblia diz assim, e acabou-se a conversa. Esse versículo é desse jeito aqui. Pronto, acabou-se a conversa. Teve dificuldade? Consulte os dicionários, consulte os comentários, consulte as gramáticas, mas não inventa não, porque aí você não vai ter pureza. Aí você coloca aí, viu? Aí pronto. Vê que doutrina é essa tua. Porque tem irmão que ele mesmo cria a doutrina dele. Ele mesmo cria. Vocês sabem aqui, olha, eu estou aqui quase 10 anos. A minha mensagem é essa daqui. Às vezes tem irmão que aí eu digo uma coisa: olha, irmão, você, aí ele na mesma hora se zanga, eu também me calo. Só que amanhã acontece tudo que eu disse para ele. Tudo direitinho, porque não adianta, quem vive na palavra de Deus e na verdade, que você se levanta contra, não tem como você prosperar. Pronto. Não tem como você prosperar. Porque quem anda na verdade, Paulo diz, nada podemos contra a verdade. Então, pastor, o que é isso? Ô irmão, isso aqui é assim. Se o crente não quiser, que também é um direito dele. Ora, se o próprio Adão e Eva discutiram que Deus falou e eles discutiram, não aceitaram como Deus interpretou, aceitaram foi a interpretação do diabo, e nem Deus impediu. Eu vou impedir você de avaliar como você quiser. Não. Agora, uma coisa é certa, a Bíblia diz que eles perderam o paraíso. Sim ou não? Quem não obedece à Bíblia, à doutrina, à palavra de Deus, perde o paraíso, perde a glória, perde a bênção. Então fique na palavra, seja crente, que a tua casa seja uma casa consagrada, que lá na tua mesa não tenha fuxico nem desgraça. Olhe na tua Bíblia todinha: não, isso aqui não pode acontecer na minha vida. Parece que o pastor está te ensinando. Não, tu sabe. Quem é que não sabe que falar mal dos outros é pecado? Tu sabe. Quem é que não sabe que espalhar fuxico, contenda, que a Bíblia diz em Provérbio que isso Deus abomina. Aí como é que tu... pastor, aí tem irmão, tem muitos irmãos que chegam: eu falei isso, mas me perdoa. Tinha um amigo meu que ele dizia: é melhor você andar fazendo por onde, não andar pedindo perdão. É muito melhor. Porque mesmo a gente perdoando, mas fica, né? A manchinha toda, na hora que a gente olha para tu, Deus tem misericórdia de nós, né? Vamos lá, queridos.